Saudações pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o John Cine e desta vez em Curiosidades sobre Cinema eu vou lhes falar sobre os clássicos. Bom, já quero deixar bem claro que clássico não é até 1969 como muitos insistem em dizer. O que houve entre 1910 a 1969 não foram apenas clássicos, foi a era clássica, ou digamos a era dourada de Hollywood. E isso findou com o auge, na verdade, foi em 1927 com a entrada do cinema sonoro. Mas o fim se deu em 1969 pelo fator do declínio dos produtores dos grandes estúdios e também a chegada da nova Hollywood. Vale lembrar que clássicos não se aplicam apenas ao que é de Hollywood e até mesmo de Estados Unidos. Não, claro que não. Muitos países já fizeram os clássicos da época. O clássico ele se define como é um grande impacto cultural e também isso aí prolonga por gerações um filme. Um filme que prolonga por gerações, ele já vira um clássico. É a sua fama que também de reconhecimento. Alguns filmes não fizeram grande sucesso na sua época, mas assim, anos depois, bem anos depois, com os seus relançamentos, exibições na televisão e até mesmo em grandes festivais, e as redescobertas ajudaram a moldar o que passaram a ser chamado de clássicos. Clássicos conseguem ser grandes sucessos no cinema, mas às vezes levam mais tempo ainda para serem clássicos. Por exemplo, E o Vento Levou, ele já foi um clássico assim direto, porque ele foi programado para ser um filme assim que era para ser um sucesso e deu tudo certo. Tudo assim, ó, funcionando, foi uma luta. Agora Casablanca, na verdade o que foram um fracasso foram as filmagens, porque quando foi lançado, ele virou um sucesso. Mas teve alguns casos de filmes que não tiveram tanto sucesso assim, como por exemplo, O Mágico de Oz. Teve que levar muitos anos, em especial na exibição na televisão, que ajudou a moldar o seu classicismo. E clássicos não são apenas filmes velhos. Bom, se bem que as pessoas hoje em dia dizem que filme velho é de 5 ou 6 anos atrás. É um tremendo absurdo mesmo. Clássico é uma coisa assim que leva tempo. Alguns dizem que para se tornar um clássico tem que levar 30 anos. Bom, isso é um fato, mas tem alguns que não precisam esperar nem um ano para se tornarem um clássico assim de primeira. Clássico é muito relativo, mas não deixa de ser um clássico. Inclusive esse aqui, O Poderoso Chefão, também é um clássico. E claro, vale lembrar que quando chegou o ano de 1970 passaram a se chamar clássicos modernos, se bem que dá para chamar de clássicos também. É por causa da nova Hollywood e inovações, mas inovações sempre existiram e nada deixa de ser um clássico. O clássico também ajuda a definir estilos, técnicas que também exercem grande influência para o cinema moderno. Como por exemplo, grandes filmes assim de sucesso assim da atualidade pegam influência de cenas de filmes clássicos, como por exemplo Duna, a trilogia Duna. Alguns dos cenários lembram, sabe qual filme? Lawrence da Arábia. Que a propósito, Lawrence da Arábia consegue exercer grande influência, principalmente pela causa da cena do deserto. As cenas assim marcantes são pegadas referências. Não posso deixar de mencionar também Woody Allen. Woody Allen vive pegando referência de filmes antigos, como também ele pega referências assim, não só referências, ele bota trilha sonora de grandes nomes da música do jazz. Não que só jazz seja música assim a nível de um filme clássico, mas é alguém que se atualiza, mas não abre mão do classicismo. Tudo isso é muito importante. O cinema clássico também tem tudo a ver com a preservação essencial, um impacto cultural bem prolongado, marca gerações. Enfim, o clássico ele é extremamente importante e, como se diz, não é só filme velho. Uma linha de pensamento que muitos de nós tivemos para saber o que era clássico. Mas enfim, então isso é tudo que eu tenho a dizer sobre o que são os clássicos do cinema. Eu aprecio clássicos
desde 1997 e eu vejo muito aprendizado por aí. A gente consegue descobrir tantas pérolas assim, tantas obras, alguns não tão reconhecidos, não tão famosos, mas não deixam de serem clássicos. Mas a questão é, não dá para chamar de clássico uma coisa assim muito recente, embora ela esteja destinada a ser. E isso aí é muito normal. E eu também recomendo que se assista a alguns clássicos. Vários clássicos dá para se encontrar no YouTube, em especial no Cine Antiqua. Dá para encontrar muitos clássicos. Eu mesmo já fiz alguns filmes com homenagem aos filmes clássicos. E isso também é muito importante porque ajuda a tornar reconhecido. Bem, pessoal, então eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem. Encontro vocês no outro vídeo falando sobre curiosidades sobre cinema. Até lá, que Deus abençoe vocês.